Sejam bem-vindos ao Flow Law 4.0, o seu podcast semanal sobre direito, empreendedorismo e imóveis. Eu queria deixar claro aqui que a gente, na verdade, faz aqui o podcast ao vivo, né? A gente grava ele ao vivo e depois ele vai ao ar nas redes aí de distribuição de podcasts na versão de áudio. Então, não estranhem, a gente está fazendo uma live para poder gravar o podcast, né? O objetivo aqui é alcançar o maior número de pessoas possível com esse formato diferenciado. Bom, eu sou o Rodrigo Benício e ajudo pessoas a pouparem muito tempo, dinheiro e desgaste alugando imóveis, sim, investindo em imóveis. Semana passada nós falamos sobre direito, né, sobre ativismo judicial, sobre inquérito das fake news. Foi um debate bem interessante aqui com Eric Fagundes e Renato Travassos. Estão comigo aqui dividindo essa bancada para poder tratar desses temas com vocês. Hoje o Renato está com uma dificuldade para poder conectar com a gente, porque na cidade onde ele se encontra, houve uma falta de energia elétrica, uma falta de luz. Então ele até está tentando conectar pelo 4G, mas parece que está um pouco prejudicado também esse recurso lá onde ele se encontra. Então a gente vai tocar por aqui, a gente vai realizar essa live por aqui, eu e o Eric, e se o Renato, no decorrer do programa aqui, conseguir conectar, a gente coloca ele no ar com a gente também. O tema hoje é por que empreender é tão importante? E dentro de um quadro, né, dentro de um programa cujo propósito é tratar de direito, empreendedorismo e imóveis, é importante que a gente debata aqui, né? Já debatemos um pouco sobre direito, agora a gente está trazendo a questão do empreendedorismo para você, porque muitas vezes as pessoas não compreendem plenamente o porquê que empreender é tão importante. E aí eu separei aqui algumas perguntas, né? A gente tinha, para poder orientar esse debate, eu tinha separado algumas perguntas para o digníssimo Eric aqui, que já está com a gente, e para o Renato também. Mas nada que a gente não possa realizar aqui, eu e o Eric, numa boa, né? E aí a primeira pergunta que eu queria fazer ao Eric, para ele bater essa bola aqui com a gente, é a seguinte. Eric, desde que você ingressou no mercado de trabalho, né, e nós ingressamos mais ou menos na mesma oportunidade, talvez um pouco antes, um pouco depois, um do outro, o que você acredita, o que você sente que mudou de lá para cá nas relações no mercado de trabalho, seja na iniciativa privada, seja no setor público? Fala um pouco sobre as suas percepções sobre essas mudanças para a gente. Eu sei que você tem filho, né, em idade pequena, né, e assim, você deve ter esse tipo de preocupação e deve, né, fazer um retrospecto da tua história para poder educar as tuas crianças, né? Fala um pouco para a gente disso aí, por favor. Boa noite, pessoal. Meu nome é Eric Fagundes. É um prazer que eu recebo aqui a convite do Rodrigo Benício, né, que é dono do canal, para a gente estar falando um pouquinho sobre questões relevantes para a sociedade. E pegando já o gancho aí, respondendo aí a pergunta, né? Bem, a gente, né, Rodrigo, a gente entrou no mercado de trabalho bastante cedo, né? Nós passamos no concurso do Colégio Naval, né? Ainda éramos garotos, né? Uhum. Depois você seguiu um caminho diferente, que posteriormente eu também vim a seguir, né? Depois que eu saí lá das Forças Armadas da Marinha, né? Eu entrei, eu me formei, eu sou engenheiro, me formei em engenharia de automação, fiz especialização em petróleo e gás. Apesar do mercado, na época, já estar muito aquecido, já senti muita dificuldade de entrar no mercado de trabalho como engenheiro de petróleo. E, posteriormente, eu entrei na faculdade de Direito, né? E hoje eu trabalho como advogado. Então, assim, o que eu vejo que mudou dessa época que eu ingressei no mercado de trabalho para cá, foi um aumento muito grande, né? Uma competitividade muito grande, né? Um aumento do número de profissionais muito grande, que não acompanhou a demanda por mão de obra qualificada, ela não acompanhou, isso é a minha percepção, né? Ela não acompanhou a oferta de mão de obra. Então, eu entendo que a gente tem aí um excedente
de mão de obra, né? Sobretudo hoje em dia, né, nos cursos superiores, a gente vê muita gente formada no curso superior e exercendo funções aí de nível médio, até mesmo de nível fundamental, porque não consegue ser absorvido por esse mercado no nível nos trabalhos que demandam um nível superior. E aí a gente observa esse excedente, né? Muita gente desempregada, uma dificuldade de você gerar emprego e renda, que perpassa aí pela capacidade do país na geração dessa mão de obra. Não sei se poderia me alongar mais, não sei como é que está essa questão do tempo aí, Rodrigo. Não, pode se alongar um pouquinho mais, Eric, se você quiser contribuir com mais algum ponto. Na verdade, assim, a gente, só para esclarecer o público aqui, a gente procurou organizar o tempo aqui de tal forma que cada um disponha de aproximadamente 4 ou 5 minutos para pontuar suas considerações e depois o outro comenta e aí a gente passa para uma segunda rodada. Mas você tem mais 1 minuto e meio aí, Eric, para poder... Então, realmente, então, o que acontece? Eu estava até, inclusive, lendo um livro de ciência política, né, que fala... O livro Ciência Política, ela fala sobre... Ela pontua várias questões aí inerentes a um povo, né? Então, fala de território, fala de nação, fala de sistemas políticos. A ciência política tem uma abrangência muito grande. E lá, quando estava lendo sobre população, o conceito ali de população, né, a gente esbarra no conceito de demografia. Uhum. E a gente vê o seguinte, que a explosão demográfica que existe nos países em desenvolvimento, você tem aí um crescimento populacional muito grande, né? E a demanda, e o PIB, ele não acompanha, não cresce, ou seja, a oferta de bens e serviços pelo país, ela não acompanha o crescimento populacional. Então, isso aí cria um distanciamento, né, dos países desenvolvidos em relação aos países subdesenvolvidos, porque você tem sempre uma demanda por bens, serviços, muito maior do que a capacidade do país de gerar emprego. Então, perpassa justamente por isso que a gente está falando, entendeu? A gente tem uma dificuldade de absorção dessa mão de obra, entendeu? Depois eu vou falar um pouco mais sobre esses estágios aí de evolução da população, mas, por enquanto, a gente passa aí a palavra para o doutor Benício. Maravilha, Eric. O que eu queria pontuar aqui? Eu tenho uma história muito, eu diria, curiosa, né? Interessante, assim, no que diz respeito à minha atividade profissional e empresarial, porque eu costumo dizer aqui que eu nunca tive carteira assinada. Isso é uma meia-verdade, porque como professor universitário, o regime lá é seletista, então a minha carteira sempre foi assinada como professor universitário. Mas foi o único contexto em que eu tive a carteira assinada. E o ponto de vista que eu tenho sobre isso, Eric, é um ponto de vista assim, interessante no seguinte aspecto. Eu não vejo uma falta de trabalho. Tá? O que eu vejo na realidade é uma falta de empregos, né? ou uma quantidade cada vez menor, como você bem pontuou aí, de oferta de empregos. E eu lembro, até uma pena o Renato não poder estar com a gente aqui, a gente era adolescente ainda, tá? Antes de entrar para o Colégio Naval, e a gente conversava muito, né? Estudávamos no Colégio Militar na época, tinha uma arquibancada lá que dava de frente para a piscina olímpica, piscina de 50 metros, e a gente ficava ali conversando bastante tempo sobre assuntos da vida, perspectivas, sonhos e tal. E um conceito que ele trazia na época era o conceito de empregabilidade, quer dizer, você precisava ter um grau de empregabilidade alto para poder se colocar no mercado de trabalho. Como é que eu enxergo as coisas? Eu acho que quem se prepara nos dias de hoje para ter um grau de empregabilidade por si só, como um fim alto, está se colocando numa situação de muito risco. Porque o emprego, né, ele não se limita única e exclusivamente à pessoa realizar algum tipo de atividade.
ele vai muito além disso. Para você manter uma pessoa no emprego, além dela realizar aquela atividade, tem uma série de encargos sociais que a nossa legislação tributária e trabalhista fazem recair sobre o empresário, né? Sobre o empregador, né? Sobre o empreendedor que está ali à frente do negócio. Então, dentro dessa ideia, né, esse é um primeiro fator que eu destaco. O segundo fator que eu destaco é o seguinte: as pessoas acabam se tolindo muito, né? Tolindo no sentido de ficarem na dependência de um empregador para poderem entregar a sua utilidade no mercado, né? Então, assim, você não é mais ou menos competente, capaz, criativo, porque você tem ou deixa de ter um emprego, né? Então, esse era o primeiro contraponto que eu queria destacar da tua fala, no sentido de, eu acho que a gente continua tendo não só a mesma quantidade de trabalho que a gente sempre teve no mundo, como a quantidade de trabalhos está aumentando. Quando eu falo trabalhos, eu digo assim, atividades que exijam pessoas que sejam capazes de desempenhar aquelas funções para atender às necessidades da sociedade. O que vem mudando, e vem mudando aceleradamente, é a quantidade de empregos disponíveis. Formais. Então, assim, formais, né? Então, as pessoas estão muito habituadas e mal habituadas, e acho que por isso que vêm sofrendo com essas mudanças, com a ideia de que vão se preparar, vão para uma faculdade para estudar, para ter um bom emprego. Sabe, eu aqui tenho uma filha de 7 anos e eu oriento a minha filha não nesse sentido. Eu falo, minha filha, eu quero que você aprenda a interagir com as pessoas, eu quero que você aprenda a se educar constantemente para lidar com as transformações que ocorram. É para isso que eu preparo ela. Eu não preparo ela para ter um bom emprego. Essa não é a perspectiva. E aí, em cima disso, eu queria te fazer outra pergunta, que é a seguinte. A gente tem vivido várias mudanças que estão atreladas a esse assunto. E já quem está nos assistindo vai entender onde a gente quer chegar, né? O ponto que a gente vai alcançar, que é do porquê é tão importante, né, empreender. Mas as mudanças a que eu me refiro são mudanças que estão diretamente atreladas a essa questão que nós estamos discutindo aqui, que nós estamos falando, sobre emprego, trabalho, atividades que nos permitem colocar pão na mesa, né? No final das contas, né, no apagar das luzes, é sobre isso que a gente está falando. E recentemente, há menos de um ano, nós experimentamos aqui no Brasil uma ampla discussão, um amplo debate relacionado à reforma da Previdência. E vários estudos, várias correntes de opinião foram apresentadas, várias conclusões foram expressas relativamente aos perfis que nós temos ali, né? E, bom, uma comparação inevitável e que era feita era entre a iniciativa privada e o setor público. E no setor público, por sua vez, era feita uma divisão entre civis e militares, para se ter uma ideia de como eram os regimes e como eles alcançavam cada uma dessas categorias, cada um desses grupos. E uma questão que é flagrante, e nem precisava desses estudos para ser revelada, mas esses estudos só deram mais destaque para essa situação, é a imensa disparidade que existe até hoje entre as faixas de remuneração, né, os tetos de remuneração da iniciativa privada e do setor público, né, em especial por ocasião da aposentadoria. Então, eu queria que você comentasse um pouco para a gente assim, sobre como que a reforma da Previdência trabalhou essa questão, né, se alguma coisa foi feita para equilibrar mais o custeio desse sistema, porque você tem muitas pessoas contribuindo na base, e daqueles que contribuem, aqueles que recebem, alguns recebem muito mais do que outros. Então,
verificou-se ali a existência de uma imensa disparidade entre custeio e recebimentos, né? A ponta que recebe. E se, em razão dessa reforma, você acredita que a gente pode ter a expectativa de uma tendência, no médio prazo, a ter um equilíbrio maior entre iniciativa privada e setor público no que diz respeito à percepção de aposentadorias. Qual a tua visão sobre isso? Qual a tua percepção a respeito disso? Então, em relação a esse assunto da reforma da Previdência, né, a gente vem, se a gente observar os cálculos atuariais, aí, levando-se em consideração as pirâmides etárias, né, a gente percebe que a população ela vem envelhecendo e as fontes de custeio das aposentadorias elas estão tendo uma redução, né, ao passo que as pessoas que recebem lá na ponta, o número de pessoas eles está aumentando, né? Então a gente vê assim que já há um certo desequilíbrio e o temor, né, dos nossos governantes é que chegue lá na frente essa conta não feche, ou seja, não haja recursos suficientes para que seja feito o pagamento dessas aposentadorias, né? E aí, essas reformas que vêm acontecendo na Previdência, pelo menos os 5 últimos presidentes que o nosso país teve, né, esses presidentes se ocuparam em mexer de alguma forma nessa Previdência para, de certa forma, tentar restabelecer esse equilíbrio que a gente vê que tem uma dificuldade muito grande desse equilíbrio ser estabelecido, né? Principalmente em relação às aposentadorias, essa diferença de aposentadorias entre do setor público e do setor privado. A gente percebe que o setor público, os salários, né, do funcionalismo público brasileiro, eles são bem maiores do que as mesmas funções que existem, né, na iniciativa privada, e durante muito tempo essas aposentadorias elas foram aposentadorias. Então essas aposentadorias elas oneram muito mais o sistema do que o próprio setor privado, né? E aí o que acontece? Essas reformas da Previdência, pelo menos essa última que aconteceu agora, ela visou, né, acabar com essas superaposentadorias, com essas aposentadorias, principalmente aí nas carreiras públicas de maior prestígio, né, como o Poder Judiciário, essas carreiras aí do poder do alto funcionalismo público, né, das carreiras fiscais, enfim, tentando tirar, né, reduzir, né, essas aposentadorias para tentar restabelecer o equilíbrio e que pudesse, né, a fonte de custeio pudesse dar conta dessas aposentadorias. E o que eu percebo é o seguinte, que lá na frente, pode ser que isso em algum momento possa ser atingido, né, esse equilíbrio, mas no momento atual, que a gente está em transição, ainda existem muitas pessoas que estão sendo regidas pelo regime antigo de aposentadoria. Então, eu acredito que ainda não estará resolvido essa questão das aposentadorias, né? Eu acredito que isso ainda é uma coisa bem preocupante, né? Porque assim, a gente vê que agora, a partir de agora, quem entra, por exemplo, nas carreiras do Ministério Público e nas carreiras do Poder Judiciário, eles já vão se aposentar com o teto da aposentadoria no INSS. Mas isso aí a gente está falando de quem está entrando agora, né? E essas pessoas que já estão na carreira, que elas já pegaram o regime antigo, né? Que eles vão se aposentar fatalmente com os salários integrais. Então, você continua onerando aí, né, as fontes de custeio, né? E sem falar também que, assim, isso aí eu estou falando só do setor público, a gente também tem a questão do setor privado, né? A gente vê que cada vez mais, né, a expectativa de vida vai aumentando, né, como a gente estava até debatendo hoje mais cedo, né, a expectativa de vida vai aumentando, né, as pessoas vão envelhecendo, vão envelhecendo muito mais do que há 20, 30 anos atrás, quer dizer, a expectativa de vida hoje está aí caminhando para os 80 anos, né? Uma coisa que não acontecia antes, que não acontecia há 30 anos atrás, por exemplo, que a expectativa de vida era menor, e você tem muita gente que está se aposentando, sei lá, com 65 anos, vai ficar até os 80, 85 anos recebendo, né? E
cada vez menos pessoas na população economicamente ativa contribuindo para essas aposentadorias. Então, assim, isso é um problema crônico, né, no nosso país. Eu acho que isso aí é uma coisa assim, que a gente realmente tem que se debruçar e discutir isso aí com a sociedade, porque em algum momento alguém vai ser penalizado, né, com isso aí, né? Alguém vai sofrer algum corte, né? O aumento da idade, por exemplo, da aposentadoria, aumento da idade para a pessoa se aposentar, aumento das contribuições, né? Tudo são reflexos possíveis aí e factíveis, né? Podem vir a acontecer, entendeu? Tem vários aspectos da tua fala aí, Eric, que eu acho bem relevantes. Bom, o primeiro deles, eu queria destacar aqui, que é o dessas distorções que nós temos no Brasil, né? Distorções em que sentido? Se você observar desde antes até, né, da redemocratização do nosso país, nós experimentamos um aumento progressivo da carga tributária. Então, a carga tributária, ela cada vez mais aumenta no Estado brasileiro, e essa carga tributária, ela foi quase que integralmente, né, ou vem sendo quase que integralmente revertida para o aumento do pagamento do funcionalismo público. Tá? Então, esse é um dado que eu acho que, às vezes, escapa a muitos brasileiros. Então, em outras palavras, para a gente falar aqui numa linguagem simples, né, para que qualquer um possa entender, no decorrer das últimas décadas, todos nós fomos sendo solicitados cada vez mais a pagarmos mais tributos, mais impostos, mais taxas, mais contribuições, e essa carga tributária, esse aumento de pagamentos que nos foi solicitado, ele não reverteu para a entrega de serviços públicos. Ele reverteu para o aumento da folha de pagamento dos servidores públicos, né? Então, eu estou em sala de aula, em cursos de direito, principalmente, há quase 20 anos. E eu acompanhei durante todos esses anos um desejo assim muito grande por parte dos estudantes, inclusive na UERJ, que foi a faculdade onde eu estudei e me formei. Praticamente todos os meus colegas de turma, os meus amigos ali, eles tinham a pretensão de realizar um concurso público. E essa pretensão, ela não estava diretamente atrelada a uma vocação. Eu sempre pontuo essa questão porque há um mito, né, um mito mesmo, de que a pessoa vai fazer um concurso público e vai ficar bem para o resto da vida, né? Vai ficar numa boa e está tudo certo, e o Estado é um saco sem fundo e consegue manter a tudo e a todos. E a gente tem percebido cada vez mais, e aí eu acho que a gente com isso vai se aproximando aí da temática central dessa nossa live de hoje, desse nosso debate de hoje aqui, Eric, que é o seguinte: por que empreender, né? Por que o empreendedorismo é tão importante na vida das pessoas? Durante um bom tempo, durante décadas, conforme eu acabei de destacar, essa transferência de recursos provenientes da tributação e destinados ao poder público, a folha de pagamento do funcionalismo público, criou a ilusão de que existe essa possibilidade de manutenção infinita, né, e sem limites, de classes privilegiadas, tá? No funcionalismo público. A iniciativa privada tem excelentes remunerações, excelentes posições, mas enquanto o profissional está na ativa, né? Depois que o profissional se aposenta, se ele não criou alguma alternativa, se ele não aplicou de alguma forma os recursos que ele gerou durante a sua vida economicamente ativa, ele vai amargar ali com os recursos da Previdência, do INSS, que são parcos, né? E eu falo isso assim, com todo respeito, a esmagadora maioria da população brasileira que vive com esses recursos, na verdade, com muito menos do que esses recursos,
porque essa é a realidade do nosso país. Mas a verdade é que o que a gente tem no país hoje, aí eu acho que eu chego no ponto exato da reflexão que particularmente eu gostaria de trazer aqui hoje para a gente. A gente está num momento de mudança, e essa mudança ela está passando por um estrangulamento do sistema. O que eu chamo de estrangulamento do sistema? Ao mesmo tempo em que a gente tem enfrentado aí crises econômicas, umas que são estritamente econômicas, outras que têm fundo político, outras que têm fundo sanitário e de saúde, como é o caso da pandemia agora, a gente vive essa situação que você destacou, que é uma situação de aumento da longevidade da população brasileira, né? Então, esse aumento da longevidade, quando o Eric fez menção à pirâmide, né, é muito importante a gente entender isso. A pirâmide etária, né, brasileira, ela era bem estreita no seu topo, que é onde está a população de mais idade. E no decorrer dos anos, e a projeção até 2060, é no sentido de que essa pirâmide etária vá alargando no topo, a ponto da gente ter quase que uma reta, tanto de um lado quanto do outro. Não vai ser uma reta perfeita, mas o que eu quero dizer é o seguinte: com a população envelhecendo, a quantidade de jovens que antigamente, né, estavam economicamente ativos, sustentando os aposentados, vai reduzir. Então, não será mais possível, muito provavelmente, nas mesmas bases, manter todas as pessoas aposentadas conforme a gente tem hoje. E na iniciativa privada já com muita dificuldade. No poder público, né, para uma boa parte do poder público privilegiada, essa dificuldade não existe, né? São proventos, são remunerações bem generosos, né? Então, o que eu quero ponderar é o seguinte: é que a sociedade está passando por esse momento, está passando por essa discussão, e se você, que não está no poder público, tem a expectativa de contar com os recursos da aposentadoria, do INSS, para poder usufruir dessa longevidade, está na hora de ligar o alerta, está na hora de ligar uma luz vermelha, porque isso não vai acontecer. Não vai acontecer, certamente não vai acontecer do jeito que aconteceu até pouco tempo. Ou seja, com a possibilidade de você se aposentar já tarde, mas um pouco mais cedo, e com valores um pouco maiores do que os que serão possíveis, né, nos anos futuros. E se você está pensando em prestar um concurso, em ingressar para o poder público, se você tiver vocação para isso e quiser fazer isso, faça, porque não tem nada de errado com isso. Agora, se a tua expectativa for fazer isso com o propósito, como eu digo aqui, de colocar o boi na sombra, né, de garantir uma estabilidade, um futuro financeiro, isso está com os dias contados, tá? É óbvio que vai ter muita resistência por parte de grupos já estabelecidos, encastelados, que não querem que isso mude por razões óbvias, né? Mas a sociedade não suporta manter as coisas nestas bases. Então, isso vai gradativamente mudar, mais ainda com a quantidade de informação que vem circulando. Então, por essa razão, é que empreender é tão importante. E aí eu faço uma analogia aqui, já caminhando para a minha fala final, e depois eu vou passar a palavra aqui ao amigo para ele concluir também a fala dele. Benício, o Renato está me chamando aqui, perguntando se teria como ele entrar, pelo menos com áudio, sem o vídeo, se tem uma forma de convite, eu não sei se teria... Não, pode entrar usando o mesmo link. Renato, se estiver assistindo a gente, pode entrar usando o mesmo link, e você entra com áudio aqui, não tem problema nenhum. A sua imagem vai ficar um pouco escura, porque você está sem luz aí, mas o seu áudio, se a sua conexão estiver boa, vai ser ouvido aqui. Pode entrar sim. Mas enquanto o Renato vai tentando entrar, porque assim que ele entrar, vai aparecer para mim aqui na tela, eu dou o comando aqui para ele entrar, eu autorizo aqui o acesso. Mas concluindo aqui, gente, essa questão,
que acontece? O Eric começou, né, aqui no início da nossa conversa, falando sobre uma grande quantidade de profissionais no mercado de trabalho que não está sendo absorvida. E o que acontece? Esse é outro aspecto importante que eu queria chamar a atenção de vocês. O mercado de trabalho, ele, na década de 80, até na década de 90, ele absorvia os profissionais conforme eles estivessem titulados. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a quantidade de pessoas habilitadas a exercer determinadas profissões era pequena proporcionalmente à demanda da sociedade pelo exercício daquelas profissões. Odontologia, medicina, engenharia, advocacia, todas essas profissões eram profissões que tinham muita demanda e tinham poucos profissionais. Então, naqueles anos, naqueles idos, bastava você ter um título e estar, né, formalmente habilitado para exercer uma determinada profissão, para você já ter boas chances de se candidatar a alguns postos de trabalho. Sim. Hoje, para falar só da advocacia, Eric sabe disso, Eric é advogado tanto quanto eu, nós temos na ordem dos advogados do Brasil mais de 1 milhão de inscritos. São 1 milhão e 200, são 1 milhão e 200 inscritos hoje. 1 milhão e 200 mil inscritos. É muita gente. E nas outras profissões, a situação não é diferente. E aí, o que se quer dizer com isso? Quer dizer que não há a necessidade de advogados no mercado de trabalho? Não. Há meios de absorver esses 1 milhão e 200 mil advogados? Há. Opa! Chegou aí, Renatão. Está nos ouvindo, Renato? Está sem luz aqui. Dá a tua contribuição sobre esse assunto logo para a gente não correr o risco de te perder. Fala com a gente aqui o que você pensa sobre essa questão da longevidade, mercado de trabalho, previdência, setor público, setor privado e empreendedorismo. Agora eu te coloquei numa berlinda, né? Botei um monte de assunto aí no teu colo para você destrinchar, mas fala para a gente aí o que você pensa dessa salada aí de questões. Eu tenho um autor que eu gosto muito. Boa noite a todo mundo, peço desculpa pelas condições aqui. A minha cidade está sem luz, está um escuro aqui danado. A internet não está funcionando agora que pegou o 4G, então vou falar aqui rapidinho. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Yuval Noah Harari. Ele é um israelense, historiador, e ele escreveu 3 livros muito bons. Sapiens, Homo Deus e 21 lições para o século XXI. Então, nesses livros, ele aborda muito essas questões do mercado de trabalho, da longevidade. Então, uma coisa interessante que ele fala, por exemplo, de que as pessoas vão viver 500 anos ou mais nos próximos anos. Ter cura para o câncer, cura para o Alzheimer, e nisso as pessoas só morreriam por motivos de acidente ou de quedas ou coisas desse tipo, mas não morreriam mais por causas naturais. Você vê que do século XVIII, XIX para cá, a expectativa de vida aumentou muito. No Brasil, a expectativa de vida que gerava em torno de 40, 50 anos, hoje em dia está na faixa de 75 anos. Para as mulheres, está de 79 anos. E para os homens, cerca de 71. Então, essa é uma questão que vai mudar muito nos próximos anos. Então, tem que ser pensada com muito cuidado. A gente não sabe mesmo se essa reforma da Previdência ela vai ser suficiente, não só em termos financeiros, mas em termos da expectativa de vida. E também uma coisa que está acontecendo, que é diferente até do que os economistas previram, é a mudança da pirâmide demográfica. Você tinha uma pirâmide que você tinha os mais jovens na base e você ia tendo cada vez menos gente, ia tendo os mais idosos lá em cima. Mas a tendência é que você tenha praticamente hoje em dia um retângulo. Se você jogar no Google, pesquisar, você vai ver que existem... a nossa pirâmide já mudou, né? Daqui e de muitos outros países. E isso é causado por vários fatores. Aumento da expectativa de vida, né, que eu acabei de falar. As pessoas estão tendo menos filhos. Melhoras da medicina. É baseado no que você fala, Rodrigo, da questão do empreendedorismo, das pessoas.
Isso. E até que seu pai falava lá, há mais de 20 anos, tá, em termos da empregabilidade. E isso também, você coloca coisas como, por exemplo, a automação. Isso o Yuval também aborda bastante, que você aumentou o grau de automação, de inteligência artificial, por exemplo. Já existem lojas e protótipos e pilotos de lojas que você vai chegar, vai entrar na loja e não vai ter nenhum funcionário na loja. Você vai chegar, vai fazer a compra e vai passar tudo pelo aplicativo. Você não vai ter mais gente trabalhando. Então, como é que você vai fazer com essas pessoas, né? Então, isso é uma coisa que vai ter uma mudança muito radical nos próximos 10, 20, 30 anos. Então, realmente, as pessoas têm que se preparar para isso. E eu acho bem positivo o que você fala aqui no seu canal, Rodrigo. Fala do empreendedorismo, empreendedorismo de uma maneira geral, das pessoas se prepararem para viver isso, porque vai ser uma realidade muito diferente do que a gente está acostumado e preparado. Vou só fazer uma parte aqui na fala dele, para complementar, porque eu li um artigo do Stephen Hawking, que ele falava o seguinte, que com o progresso da tecnologia, com os avanços tecnológicos, com a automação, com o avanço da tecnologia da informação, que chegaria um tempo que você não teria mais esses trabalhos manuais, que a tecnologia absorveria todo o trabalho que pudesse ser feito pelo homem, né? E aí, o que aconteceria, né, com a massa populacional, com todas as pessoas? E ele diria o seguinte, que vai chegar um tempo em que os governos vão ter que se preocupar em conceder, em dar para as pessoas, né, uma renda mínima, inclusive que as pessoas consigam ter uma renda mínima, né? Seria aí uma evolução aí, sei lá, para o socialismo, comunismo, que se preocupar em sustentar as pessoas, porque não haveria condição de absorver mais toda essa mão de obra, entendeu? Então, é só essa fala que eu queria trazer aqui. Érico, o que eu falava enquanto o Renato entrava, e aí fecho aqui minha fala, pegando aí o gancho da tua, é que não bastam títulos, né? Claro. A era dos títulos, a era do sou formado nisso, sou formado naquilo, tenho X anos de experiência, isso não vale mais de muita coisa, né? O que vale é o seguinte: você é um bom resolvedor de problemas que as pessoas tenham, né? Eu uso essa expressão brincalhona, né? Você é um bom resolvedor de problemas, você consegue oferecer soluções para os problemas que as pessoas tenham. Então, é nisso que o jovem, que as pessoas devem se concentrar. Elas devem se concentrar em observar o mundo, perceberem, entenderem aquilo que elas fazem bem, aquilo que elas conseguem realizar com relativa desenvoltura, e, é claro, se prepararem também, porque sem preparo, sem estudo, ninguém chega a lugar nenhum, e oferecerem essas suas utilidades umas às outras, né? As pessoas procuram as outras em razão das utilidades que têm para oferecer. Não há nada de interesseiro nisso. As pessoas se conectam em razão daquilo que precisam e trocam as suas utilidades, e isso é saudável, isso é bom, né? E aí, assim, as redes sociais, elas proporcionam muito essa possibilidade das pessoas estarem conectadas umas com as outras e de mostrarem aquilo que fazem. Nesse sentido, eu tenho muita desenvoltura e muita tranquilidade para vir aqui conversar, falar e trocar pontos de vista e opiniões sem qualquer constrangimento, porque eu penso que hoje, cada vez mais, o que as pessoas devam fazer é isso, né? E não você ficar encastelado ali, escondido atrás de posições ou de grupinhos ou o que quer que seja. Então, assim, para fechar de tudo, seja útil, né? Descubra aquilo em que você é útil, né? Aquilo que você tem o poder de fazer bem feito para o outro, e conecte-se, né? E, naturalmente, as coisas vão acontecer. Então, com uma sociedade cada vez mais automatizada, conforme você falou, conforme o Renato falou, eu acho que a vida vai ficar cada vez mais fácil e a gente vai poder se dedicar cada vez mais a fazer aquilo que a gente gosta de fazer. Agora, há um pedágio aí a ser pago, e eu não falo pedágio em sentido de dinheiro,
mas eu falo em sentido de mentalidade, que é o pedágio do desapegar do modelo do emprego. O modelo do emprego acabou. O modelo do emprego não se sustenta mais de pé. Eu penso que as pessoas devam trabalhar, todas elas, até o seu último suspiro, né? Desde que as pessoas tenham meios de fazer isso com bem-estar, com qualidade, com saúde, em condições... Na verdade, é isso que acontece, né, meu amigo? As pessoas se aposentam e continuam trabalhando, porque a aposentadoria ela não dá para pagar, né, despesa. Sim, os mais pobres, né? Os mais pobres e os que exercem funções menos a massa, né? Então, assim, eu vejo a automação como algo que vai facilitar a vida de todos, em especial dessas pessoas também, né? A fim de tornar as suas atividades menos embrutecidas, vamos colocar dessa forma, e dessa maneira permitir que elas possam se dedicar a outras coisas, né? Com mais oportunidades essas que nós não tínhamos até então, né? E ainda não temos em grande quantidade, né? Então, empreenda, você só vai descobrir esses caminhos empreendendo. Se você continuar buscando uma formação emprego, né? Com a cabeça de arrumar um emprego, se tiver emprego, você vai estar entregando a tua utilidade. Se não tiver emprego e o emprego está acabando, você não vai entregar a tua utilidade. Toda máquina que não funciona dá defeito. Estou falando a verdade ou estou mentindo? Aí estou falando de máquina mesmo. Se você pega o celular, desliga, deixa na gaveta 3, 4 meses, você vai usar depois, ele já não funciona mais do mesmo jeito, né? Se você está acostumado a fazer atividade física, você vai voltar, você tem aquela dificuldade. Então, você tem que estar em atividade, tem que estar trabalhando sua mente, trabalhando seu corpo e se colocando. Com isso, eu concluo aqui, né, a minha contribuição. Se você quiser dar um alô aí das suas últimas palavras para a gente se despedir aqui do pessoal. Pessoal, quero agradecer aí a audiência de todos vocês, agradecer mais uma vez ao Rodrigo Benício aí, um amigo querido, pela oportunidade, pelo espaço da gente estar podendo falar. E chamar a atenção de tudo isso que a gente comentou aqui, né? Que realmente a questão, se a gente ficar dependendo, né, da geração de empregos aí pelo governo, vai sempre a gente vai ficar cada vez mais limitado, né? Então, acho que o empreendedorismo é a saída, né? A inovação, a criatividade, a imaginação, ela vai cada vez mais ganhar forma, né? A gente tem que estar se adaptando a essas novas realidades, tá? Um abraço para todos aí. Maravilha, Eric. Obrigado, querido. Olha, agradeço aqui em nome também do Renato Travassos, que entrou aí mesmo no apagar das luzes, acompanhado lá da lindinha dele. Tá? E quinta-feira a gente está de volta com outro tema bem interessante para vocês, dentro da pegada direito, empreendedorismo e imóveis. Abraço, galera. Até a próxima. Abraço, pessoal. Boa noite.